Eu estou mais uma vez aqui com o meu, que eu já posso te chamar de amigo já, grande amigo, honestamente falando, pastor Reginaldo, da Igreja Luterana. Obrigado pela presença. Dessa vez, recebê-lo aqui na minha casa. Uma honra muito grande te receber aqui, pastor. Obrigado por você ter vindo. Realmente fico feliz de te receber aqui. Eu comentei com algumas pessoas depois da nossa entrevista, né? Falar, rapaz, mas que cara simpático, gente boa. Muito E obrigado. hoje honestamente, depois a gente conversou por telefone, a gente conversou por mensagem e tal. Falei, já vi o cara como um amigo, já virou meu amigo já tá cara tivemos, né, até contatos. Ô Wilkes, tem fulano aí, conversa com fulano, conversa com ciclano, já passamos contatos de pessoas e tudo. Então vi como um amigo realmente, um amigo que estava tão distante, né, Igreja Luterana tão distante, a gente nem sabia nada do que se passava ali, e agora, quando a proximidade, batendo papo como se fosse amigo, né? Muito legal essa convivência aí. E hoje eu queria falar um pouco mais com o pastor Reginaldo aqui, sobre algumas coisas, até um internauta comentou lá que a gente falou sobre muitas coisas teológicas e ficou muita coisa até pendente e tudo, que a gente poderia ter falado muito mais. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso. E você que quer algum assunto que não foi tratado, né, já deixa aí nos seus comentários. Não deixa de se inscrever no canal, obviamente, como eu sempre tenho falado, dá o like, né, aquele joinha lá para poder ajudar na divulgação do vídeo. E vamos ver o que o nosso pastor Reginaldo tem para nos dizer hoje a respeito de algumas coisas. Eu até anotei no papelzinho hoje com a canetinha para vir riscando aqui, não estou nem com o celular na mão para me deixar riscando aqui, porque são perguntas que as pessoas falaram para mim, mandaram uma mensagem e tal. E outras que até assistindo, né, a entrevista de novo lá me fez recordar. Mas pastor, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e quero realmente dizer que é um prazer muito grande que você está sempre solícito, né, às perguntas, a nos atender, mesmo tendo uma agenda tão ocupada igual eu sei que é a sua, responder por uma região tão grande, né, como pastor você responde por vários lugares e responder aqui o canal Qual é a dos Crentes. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Igor, e fico satisfeito honrado, né, pelo segundo convite. Como você disse, eu também, né, nós rapidamente nos comunicamos e a amizade ela surge assim, né, baseado no respeito, no carinho e também aquilo que nos une, que é Cristo. Né? Nós temos algo em comum que a gente pode. Nós somos amigos de todo mundo e ainda mais quando falamos a mesma linguagem, né? Cremos no mesmo Cristo. E eu me sinto honrado de poder, de novo, falar um pouquinho, conversar, né? Como foi da última vez, tão agradável. Também teve um retorno positivo. Eu compartilhei no grupo que nós temos da igreja, do WhatsApp, e aí várias pessoas fizeram comentários. Também eu compartilhei com os colegas pastores, que nós temos um grupo de pastores do seminário de São Paulo. Então também eu tenho um grupo da minha turma. Então foi muito positiva, muito positivos os comentários que foram feitos, né, lá sobre a entrevista. Né? E parabenizo pela iniciativa, como disse da última vez, né, qual é dos crentes? Às vezes eu sempre falo assim que para nós falarmos de alguma religião, nós precisamos conhecer, ou de qualquer assunto. Eu não posso falar de nenhum assunto sem conhecer. Né? E aí, então, a Igreja Luterana aqui no Vale do Aço, ela é pouco conhecida, mas quem quiser, através deste canal, né, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E como foi colocado no último vídeo, o blog da igreja, contato também, a gente está sempre aberto a dar mais informações. Né? Eu sempre falo assim, a dúvida ela tem que ser tirada sempre da nossa mente. Não pode ficar lá. Porque a pessoa falar do que não conhece, né, fica até leviano. Sim, né? Fica até leviano. Mas, pastor, a gente conversou algumas coisas, né, da última vez, inclusive a comemoração suas, né, da reforma. Como é que tá a comemoração da reforma? Aí vai ser o ano todo? Como é que anda a comemoração da reforma protestante? Estamos aí trabalhando, né? Nós tivemos agora, recentemente, um encontro de famílias, que aconteceu no Vale Verde, né, do distrito, dessa região aqui de Minas Gerais. O palestrante falou, eu falei sobre educação de filhos, o outro palestrante, o pastor Eduvino Krause, do Espírito Santo, falou sobre Lutero e a família. Então foi uma palestra muito assim produtiva. Eu até citei lá e brinquei que
as mulheres vão ficar mais fã ainda de Lutero, né? Ele pesquisando sobre Lutero, então ele disse assim que Lutero certa vez disse que nós homens devemos elogiar nossas esposas todos os dias. E aí as mulheres ficaram todas animadas. Mas assim, só para ter uma noção, né, de que foi muito proveitoso. Então foi alusivo também a esses 500 anos. E temos programações aqui agora em junho. Nós estamos programando uma tarde social lá em Cachoeira do Vale, onde vamos oferecer corte de cabelo, enfermeiros para oferir a pressão e várias outras atividades, brincadeiras para as crianças. E depois a gente vai, porque vamos devagarzinho, né? Cada programação vence, aí fazemos outras. Né? Mas não pode parar. Não pode parar. Você falou uma coisa que interessa, até rabisquei aqui, que na entrevista passada com o apóstolo Raimundo, né, até perto de você, então perto de vocês, da igreja de vocês ali, na Igreja Batista, e ele estava falando sobre mulheres, né, a ordenação de mulheres, que a Igreja Batista não tinha o hábito de colocar pastora, e ele agora desassociou da Convenção Batista Nacional, e ele ordena a pastora e tudo, ele acha legítimo e muito bom e tal. Então abordamos um pouco esse tema. Como é que é isso na igreja luterana? Sempre homem na liderança? Mulher ocupa cargo de liderança? Pode ser pastora? Como é que é lá? Não, na nossa igreja, a igreja luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não há ordenação de mulheres. Então os pastores, ordenação de homens, né? Pastores. A igreja de confissão luterana no Brasil, ela tem pastoras. Esse é um assunto assim que gera muitas polêmicas dentro da igreja. Sim. Há aqueles lados assim que contesta. Às vezes, hoje, por exemplo, na nossa igreja, aconteceu algo inédito, né? Na última eleição da diretoria nacional da nossa igreja, foi eleita uma mulher para ocupar o cargo de comunicação dentro da nossa igreja. Então, isso é algo assim inédito dentro da igreja, mas eu vejo assim como uma polêmica que é gerada muitas das vezes pelos homens. As mulheres, eu sempre falo assim, a igreja, a mulher dentro da igreja, ela tem um papel que é indescritível, né? Se você vai em qualquer programação, eu sempre falo isso nas palestras que eu faço sobre encontro de casais, eu falo assim, olha, se vocês tirassem o trabalho das mulheres, você chega num encontro de casais, por exemplo, a mesa toda ornamentada, aquelas flores ali, aquele lugar lindo, né? Eu disse foi assim, elas que fizeram. Sim, aí eu falei assim, tire as mulheres daqui, nós vamos estar aqui só com aquelas mesas brancas, sem toalha, sem nada, aquele ambiente assim todo... Não vai ter nada para comer. Isso, então... E as mulheres, eu acho interessante, Wilkerson, que elas... o ministério é uma posição dentro da igreja de destaque. Né? E não é que quem é ministro, mas é uma posição de destaque. E as mulheres nunca elas querem estar em destaque, né, nesse sentido. Eu sempre falo assim, olha, até brinco no encontro de casais, que as mulheres muitas das vezes deixam os homens achar que manda e que faz tudo, né? Mas no fundo, quem manda na casa é a mulher, né? E ela não briga. Eu conheço assim, quem manda aqui em casa sou eu. E aí a mulher não fala nada, ela deixa mas depois você sabe que quem manda lá é ela, né? Assim, na discussão. E aí a mulher, ela não briga assim, não, eu queria estar ali na frente, pelo menos na minha igreja. Eu queria estar ali e ser pastora, mas elas, por exemplo, você vai na igreja luterana, e falo igreja luterana como um todo na nossa igreja, 99% das professoras de escola dominical, né, com as crianças, são mulheres. Então, os trabalhos com os jovens, os trabalhos dentro da igreja, 90% assim, as mulheres estão ali por trás fazendo aquele trabalho. Então, hoje, depois de 12 anos aqui de ministério aqui em Ipatinga e Timóteo, esse ano nós temos pela primeira vez um professor de escola dominical. E as crianças ficaram assim, olha, como é que é ter aula com um homem, né? Novidade, que novidade, né? Então, essa questão sobre o ministério feminino, eu não
não tenho nada contra. A nossa igreja, ela tem, e tem argumentos para isso, né? Por exemplo, eu tinha um professor que ele dizia assim, olha, Deus concedeu às mulheres o dom de ser mãe, né? De gerar. E para nós homens, não. Ele não deu esse dom de gerar, né? Então, cada um cumpre o seu papel. Umas questões práticas que a gente tem, por exemplo, ô Wilkerson, é a mulher, a licença maternidade, né? Então, imagina uma mulher, ela ocupando um ministério em uma determinada localidade, e ela tem todo aquele período em que ela não tem condições de atuar como pastora, né? E são questões práticas, não estou falando de questões teológicas contra isso, né? Uhum. Mas a igreja tem avançado, né? Hoje nós temos professoras, né? Hoje nós temos teólogas dentro da nossa igreja. Eu mesmo me formei com uma moça que estava fazendo teologia também, se tornou teóloga. Ela não foi ordenada como pastora, mas atua em escolas luteranas como professoras, dentro da igreja com palestras e assim por diante. Certo. Há que se comentar também, às vezes as pessoas têm uma certa dúvida, inclusive eu vou até perguntar uma dessas aqui para o pastor. Há uma diferença entre a Igreja Luterana do Brasil e a Igreja de Confissão Luterana, né? Então, às vezes você escuta dizer, não, mas a Igreja Luterana ela é assim. E, na verdade, a Igreja de Confissão Luterana é igual você pegar um exemplo prático, é igual você pegar uma igreja batista, né? Uma batista tradicional, que como a gente costuma dizer, e a Igreja Batista Renovada, ou uma igreja maranata, e uma igreja Assembleia de Deus, cada uma tem uma linha. E a igreja de confissão luterana é uma coisa, a igreja luterana do Brasil outra coisa, né, pastor? Então, às vezes tem algum costume que o pastor falou uma coisa aqui e você diz em casa, mas a igreja luterana é assim, talvez a igreja de confissão luterana. Então, vale pesquisar isso aí. Caso tiver alguma dúvida, manda, a gente pergunta, né, para o pastor, caso você não encontre aí essa dúvida, a resposta da sua dúvida ali. Mas, pastor, eu queria fazer algumas perguntas rápidas aqui, antes da gente continuar o nosso bate-papo. Eu tenho algumas anotações aqui rapidinho. A primeira delas, eu tinha até esquecido de anotar aqui, sobre dons espirituais. As igrejas têm a questão, hoje em dia, muito falado, né? Dons espirituais, línguas estranhas, língua dos anjos, batismo com o Espírito Santo. E isso ainda outra vez a gente nem abordou, não deu tempo, é tanto assunto, né? Então eu vou tentar fazer um bate-bola rápido aqui para ver se eu consigo perguntar todas, que senão já vai ter que marcar uma terceira. E não que eu não queira uma terceira já, mas vamos tentar aqui. Como é que é essa coisa dos dons espirituais na sua igreja? Falar em línguas, não falar em línguas, que hoje a renovação carismática, né, da Igreja Católica já está com esses costumes também e tudo, e a Igreja Luterana, como é que vê esses dons? Wilkerson e telespectadores, eu penso, a nossa igreja, ela tem uma posição, por exemplo, alguém um dia perguntou assim, mas vocês não creem em dom de línguas? Eu falei, sim, está na Bíblia, né? Mas nós não colocamos como algo como assim. Hoje eu vejo muitas vezes que o dom de língua assim, colocado assim, olha, se você fala em língua, você tem o Espírito Santo. Se você não fala em língua, você não tem o Espírito Santo. Ou a igreja, se ela não fala em línguas, ela tem o Espírito Santo. Se ela não fala em língua, ela não tem o Espírito Santo. Então, esse problema, um dia eu conversando com um amigo, e ele disse assim, olha, eu ainda não consegui o dom do Espírito Santo, de falar em línguas. Só me falta isso para eu avançar na questão dentro da igreja dele, né? Então, não há nada novo sobre a terra, né? Então, qual era o problema lá em 1 Coríntios? A igreja de Coríntios é uma das igrejas mais problemáticas que Paulo teve que lidar. Então, o problema de falar em línguas, nós cremos no dom de línguas, cremos em todos os dons que a Bíblia menciona. Só que dom, o próprio nome já diz, né? É um presente. Então, presente, você não diz, seu Wilkerson, eu quero um presente. E você tem que me dar esse presente. Aí já não é mais presente, é uma cobrança. Dom é algo que Deus lhe concede para que você use em favor da obra, ou seja, do cristianismo, da obra de Deus. Então, o problema na igreja de Coríntios era justamente o que acontece hoje. Os cristãos diziam assim, olha, você fala em língua? Então, se você não fala em língua, você está abaixo
de mim que falem, de mim ou de outros que falam em línguas. E aí Paulo chega lá em Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 9 ou capítulo 10 de 1 Coríntios, ele pega e coloca uma lista de 9 dons. O dom de ensinar, o dom de interpretar as escrituras, o dom de aconselhar as pessoas, de ensinar. E aí ele, propositadamente, ele coloca o dom de falar em línguas em último lugar, junto com o dom de interpretar. E aí Paulo, então, qual era o problema em Coríntios? As pessoas que falavam em línguas se sentiam superiores às demais. E aí Paulo, então, quando ele vai falar de 1 Coríntios 13, que eu sempre, no seminário, eu colocava isso para os meus alunos, né, na aula de grego. Então eu dizia assim para eles assim, olha, 1 Coríntios 13, você pode usar ele num casamento, é bonito, ainda que eu fale a língua dos anjos, mas Paulo não estava falando de marido e mulher ali. Ele estava falando desse problema que estava acontecendo com os coríntios. Ou seja, eles diziam que eles falavam em língua, mas o dom maior, que era o amor pelo próximo, entre eles não havia. E aí Paulo vai dizer assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor uns para com os outros, isso não vai servir de nada. Então, e aí eu já fiz um estudo sobre isso, falar em línguas, aí Paulo é muito claro, né? Ele contraria muito o que nós vemos na prática hoje. Então, o dom de línguas é algo, e ele faz uma diferença, né? Falar em línguas estranhas, né? E falar outras línguas. Porque, por exemplo, no Pentecostes, o que aconteceu? Ali Deus deu o dom de falar outras línguas, né? Na língua daquele povo que estava ali presente. E há o línguas estranhas, que é comparado com a língua dos anjos e dos anjos, né? Então eu sempre falo assim, olha, aí Paulo coloca assim, como é que se faz? Capítulo 14. Fale simultaneamente no máximo 3 pessoas. Então, falou um, interprete, depois fala o outro, alguém que interpreta e assim por diante. Então isso diferencia muito da prática que nós vemos hoje, todo mundo falando em línguas, né? E abdicando a presença do Espírito Santo. Então, na nossa igreja, a crença há o dom de línguas, mas isso é um presente que Deus concede. Mas fala assim línguas estranhas lá? Sim, não é comum, não é comum. Né? E sempre tem que haver interpretação? Ou conforme a Bíblia, sim. Né? Aí Paulo diz assim, é melhor você falar uma palavra que todos compreendam do que 1000 que só você vai ser edificado. Né? Porque o que eu ia dizer, que o texto diz assim, né, que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Né? Então quer dizer que a pessoa pode falar edificando a si mesmo. Mas se falar na igreja, em público ali, falando em voz alta e tudo, há que se ter uma interpretação. E outra, Wilkerson, o que a gente não concorda é alguém buscar isso. O dom, como eu disse, é algo que você recebe de Deus e que deve ser usado em favor da obra de Deus, não em benefício próprio. Mas quando você fala que é um dom, igual o Senhor Jesus disse, que é um presente, não se pode buscar um presente, igual um filho pede um presente pro pai? Fala, pai, me dá um videogame, meu pai, me dá uma bicicleta, não dá para pedir isso, ou Senhor, me dá, dá o dom de aí línguas. Paulo diz, vocês devem procurar os melhores dons, né? Mas você nunca deve procurar o dom de falar em línguas para te colocar numa situação... para te colocar numa situação acima, não. Acima, né? Mas você pode, Senhor, olha, eu gostaria de ter esse dom, isso aí com certeza. Mas nunca no sentido, Senhor, me dê o dom, porque se eu não tiver o dom de falar em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Né? O que tem que ficar claro o dom de falar em línguas não é o termômetro se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Né? Certo. Esse é um ponto X. Entendi. Vamos passar para frente aqui então. A gente falou da outra vez sobre uma coisa que me deixou, que trabalho nessa área de música, né? Inclusive, se você não conhece o site aí, fazer um merchan aqui, pessoal. Eu vi. O violãonamão.com, né? Que violãonamão.com.br ou .com também, você vai direto lá. Que é a nossa loja virtual, para você que mora fora do estado aqui, gostaria de fazer aula na W Music comigo, né? Sou professor da W Music há quase 10 anos. Acessa lá, você pode adquirir o nosso método e é baratinho. E o método muito bom, né? Eu recomendo aí aos pastores a fazer aula de violão. Fique à vontade, brincadeiras à parte. Olha só, música secular e a música nos seus cultos.
Como é que é a música lá na sua igreja? Vocês costumam tocar, antes de eu perguntar sobre a música secular, porque nós falamos outra entrevista, que tipo de música que vocês tocam nas suas igrejas? Vocês tocam essas músicas pop, digo pop do meio evangélico hoje, porque ficou pop, né? Ficou popular. Né? Ou vocês têm aquelas músicas, aqueles hinos típicos, igual tem a igreja católica, canta só aqueles hinos mesmo, não tem normalmente música que se toca em rádio. Como é o tipo de música que é tocado nas suas igrejas? Essa é uma pergunta interessante, Wilkerson. Ela varia muito de localidades. Por exemplo, nós na igreja luterana, né, nós temos o Inário Luterano, né? São mais de 500 hinos. E antigos, alguns remontam à reforma luterana, né, daquela época. E eles são hinos assim, assim bem assim tradicionais. Então, e nós fazemos uso também de hinos que nós chamamos de cancioneiros, que nós temos dentro da igreja, até lançado pela juventude, né, pelos jovens que lançam esses hinos. Então, nós mesclamos. Igual aqui em Ipatinga, nós temos o seguinte contexto. Os hinos do Inário, que é muito parecido com a harpa cristã. Né? Então, tem muitos hinos da harpa cristã. E nós temos hinos, como você disse, aí, que está no meio evangélico, que também cantamos, principalmente, os jovens usam mais do que nos cultos. Mas nos cultos aqui, nós sempre mesclamos. Porque tem pessoas que gostam mais do Inário Luterano. Então, nós cantamos hinos do Inário Luterano. Tem pessoas que gostam mais desses hinos mais populares. Então, mesclamos. Mas há congregações, há igrejas luteranas no Brasil que usam só o inário nos cultos. E há também igrejas que só usam esses cancioneiros. Uma coisa que a gente tem muito cuidado, nós sempre analisamos as letras das músicas. Tá, então, por exemplo, quando eu fiz estágio em Aracaju, houve uma pessoa que levou uma música que ela dizia assim, olha, derrame fogo sobre o altar e tudo mais, queime esse incenso. E eu disse assim, olha, mas essa não é uma prática da nossa igreja, essa linguagem, né, de derrama fogo sobre o altar e tudo mais. Então, não estamos dizendo que a música está errada, mas não é uma prática nossa. Então, aí, por exemplo, quando alguma letra, por exemplo, derrama fogo sobre o altar, mas vocês não falam sobre isso aqui na igreja, então não convém cantar músicas. Eu sempre falo assim que a música, ela serve, Wilkerson, ela serve para ter esse momento de comunhão com Deus, mas ela serve também, e principalmente, para fixar conteúdos. Então, as letras do Inário Luterano, que nós temos, quem conhece sabe disso, quase que 100% deles, embaixo de cada estrofe, tem uma referência bíblica. E um dia eu fiz um estudo sobre isso, não sei se é Lutero que diz isso, que os hinos não devem ter conteúdo evangélico, mas necessariamente conteúdo bíblico. É óbvio que isso é um desafio, né? Você pegar um texto bíblico e transformar ele em música, né? Mas para você ter uma ideia, eu lembro que eu tinha uma senhora aqui em Ipatinga e ela era deficiente visual e ela já tinha mais de 70 anos, né? Então ela dizia assim para mim, pastor, hoje eu não tenho mais como ler a Bíblia. E ela ficava assim, as filhas trabalhavam e tudo mais, Dona Cecília, uma pessoa muito querida. E ela dizia assim, hoje a minha fé é alimentada através dos hinos que eu cantei a vida toda. Então você percebe, isso é um testemunho muito bonito de você, por exemplo, cantar um hino. Por que eu canto um hino? Um hino, quando ele tem uma letra bíblica, chega um tempo que você não tem mais, talvez, condições de ler a Bíblia. Mas aí aquilo vai estar na sua cabeça. E aí é só você perceber, né? Nas campanhas eleitorais, todo mundo faz uso de música, né? Você já percebeu isso? E pega os jingles, né? Isso, pega e usa. Isso para você perceber, quando você canta uma letra musical, né, que tem um conteúdo bíblico, aquilo vai entrar na sua cabeça e nunca mais sai. E talvez um dia no hospital que você não tenha acesso mais a nada, mas aquilo vai estar na sua cabeça. A letra eu sempre elogio muito, até uma banda que eu gosto muito, a banda Resgate. Eles sempre foram pastores, né? Os membros desse grupo. É uma banda de pop rock. Eles estão nativos, eles mesmo já estão de cabelo branco já, mas ainda estão nativos ainda. E eu sempre falei por esse sentido. Eles são uma banda de rock,
né? Que o pessoal acha que rock and roll não tem muita coisa. E eu nunca vi uma letra de música deles que não tivesse um texto bíblico. Pois é. Sempre tem... E aí aquele texto bíblico entra na cabeça das pessoas. Sempre tem um texto bíblico. A música secular na sua igreja, como é que vocês veem a questão da música secular? Pode-se ouvir música secular? Não pode? Sim, eu sempre falo assim, olha... Música secular, para quem não sabe, é a música que não é da igreja, né? Que não são os corinhos lá. Olha, isso aí fica dentro da liberdade. Eu acho que tem músicas, por exemplo, esses dias a Silvia, né, que é coordenadora da escola bíblica, ela perguntou assim, ô pastor, no Dia das Mães a gente pode cantar uma música que não seja sacra, né, ou seja, cristã? Aí eu disse assim para ela, assim, não sendo funk, pode. Então ela usou uma música muito bonita na comemoração do Dia das Mães. Então eu sempre falo assim, tem letras que não condiz, né? Se você for olhar, eu também não tenho nada contra o funk, quem ouve, mas tem algumas letras que não condiz, né? Umas letras assim com um teor de imoralidade muito grande. Então às vezes não condiz com aquilo que a gente crê. Mas a música, de forma geral, isso aí, quem gosta, eu gosto de música sertaneja, música de raiz mesmo. Aquelas músicas sertanejas que fala, minha esposa fica, quando eu coloco no carro, né, e meu menino gosta também, né? Então aquelas músicas que falam lá do interior, que conta, as músicas que contam histórias, né? Que música sertaneja hoje, eu sempre falo assim, é uma sofrência, né? Mas a música de raiz mesmo, sertaneja, que conta uma história lá do interior, isso pra mim eu gosto demais. Eu ouço aquilo e lembro, porque eu fui criado na roça, né? Tá. Mas eu não tenho assim, eu sempre falo, cuide da letra, né? Se você vai ouvir uma música, por exemplo, que geralmente as músicas de funk, né? Elas colocam a mulher lá embaixo. Então isso aí eu particularmente não concordo com isso. E essa música, o funk, na verdade, é se dizer o funk carioca, né? Porque o funk mesmo, que é de origem americana, a funk music, é aquela música com letra, com música boa. Com protestos, né? Não era, esse aí é o rap, né? Rap, mas isso. O funk mesmo, é aquele o soul, né? Isso. É o soul music, a black music, a funk music. Esse é o funk original. Aí eles pegaram, eu falo assim, colocaram esse nome funk, podia ter colocado outro nome, né? Aí o pessoal confunde o funk carioca com o funk de origem, né? Então, pastor, eu tô vendo que você tá com esse livro vermelho aí, e eu ia perguntar o que o Lutero, né? Ele não reformou. E esse livro acho que vai falar um pouco disso, né? O que a igreja luterana não reformou em relação à igreja católica? O que vocês ainda se assemelham com a igreja católica que não foi reformada? A gente falou na última entrevista sobre a batina, sobre o hábito, né, da ceia, ter a questão da hóstia, mas vocês usam o vinho, né, o vinho com álcool e tal, algumas coisas. Então algumas coisas vocês se assemelham bastante ainda com a igreja católica. Por exemplo, cita aí algumas coisas que Lutero não reformou e que vocês são adeptos do que é ainda a Igreja Católica Romana. Isso. Eu trouxe aqui, né, o livro de Concórdia. Aqui está as confissões luteranas, né, aquilo que nós cremos a respeito das principais doutrinas bíblicas, né, batismo, Santa Ceia, igreja e outros temas, inúmeros outros temas. Aqui está o Catecismo Menor que nós mencionamos, né, os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso e assim por diante. Lutero, a reforma dele foi muito teológica e, como eu disse aquele dia na última vez, né, na prática algumas coisas, como nós dissemos aqui em off, né, nós temos a origem na Igreja Católica. Isso é indiscutível. Qualquer cristão não pode negar isso. E Lutero não pretendeu dizer assim, olha, tudo que foi feito até hoje apaga e vamos começar de novo. Então isso seria ignorância da parte dele ou de qualquer um que tentasse fazer isso. Então, em cima daquilo que já tinha construído, Lutero reformou. Então, algumas coisas, por exemplo, dentro da nossa liturgia. Nós temos uma liturgia hoje em que Lutero tirou apenas aquelas partes que faziam menções a santos, a adoração a imagens, a santos. Então isso foi tirado. A questão de vestes, né? Isso Lutero não mexeu. Nós continuamos
como a Igreja Católica vinha até hoje, então nós fazemos uso disso. A questão de, por exemplo, de rituais, nós temos, como por exemplo, sepultamento, que nós temos liturgias próprias, né? Catecismo, que na Igreja Católica só mudou o nome, né? Que é a mesma coisa, catequese, catecismo, que é a mesma palavra. Então, houve nessa questão de externa, houve poucas mudanças, né? Mas interna e também na doutrina, por exemplo, o batismo, não houve mudança praticamente nenhuma, né? A doutrina do batismo que a Igreja Católica professa, nós professamos O que basicamente saiu então foi a questão dos santos. Isso. Né? E a salvação, o principal que Lutero excluiu, né? A salvação por conta própria. E aí isso foi a maior mudança, né? Eu sou salvo em Cristo Jesus. As boas obras, elas vêm a partir do momento em que eu conheço Cristo. Então, tudo aquilo que, dentro da teologia, que colocava você como, olha, eu preciso fazer isso para ser salvo, isso foi excluído. Aí Lutero coloca, então, é Cristo que fez por mim. Alcançou a graça. Isso. Né? Então, isso não quer dizer que, a partir de então, nós excluímos as boas obras. Não. Lutero coloca bem claro, e a Bíblia coloca bem claro, né? Que as boas obras partem de um coração que conhece a Deus. Então, isso é muito simples. Por exemplo, você que conheceu a Cristo e o amor dele, é inadmissível, não é inconcebível que você não viva esse amor. E esse amor vai refletir como? Em boas obras para com as pessoas. Agora, as boas obras que você faz não é para alcançar a salvação. As boas obras que você faz é porque você já alcançou a salvação. Sim, até um pessoal da igreja presbiteriana falando sobre isso, né? Você pratica as obras justamente porque você já é salvo. Né? Eles falam uma coisa parecida com isso também. Então vocês entenderam a questão da graça, diferente da Igreja Católica, mas algumas outras coisas que são comuns, como dia a dia, vestimentas e tal, ainda práticas, continua parecido, né? Bom, surgindo alguma questão aí, se vocês acharem, né, que a Igreja Luterana é muito parecida com a Igreja Romana, manda pra gente. Nós usamos a camisa clerical. Né, então. Isso até na Igreja Batista também tá tendo bastante pastor usando também. Né? Isso é bonito, porque eu sempre penso assim... Hoje o terno e a gravata também tá queimado, né? Os políticos estão... Pois é. Pra identificar. Tá ajudando, né? E quando você usa, né? Aí você se torna padre também. Um dia eu fui fazer um casamento em Dom Cavate e aí quando eu tava lá me arrumando, foi num ambiente assim aberto. E aí, quando eu estava lá me preparando para entrar, aí uma senhora chegou assim, a sua bênção, padre. Aí eu falei, Deus te abençoe. Porque eu estava aí naquele momento eu estava de batina, né? Mas onde eu chego de clerical, aí eu sou... a sua bênção, padre. Eu lembro de um pastor da Igreja Batista. Mas não tem dificuldade nenhuma também de ser comparado com padre. É como você falou, o terno e gravata, às vezes o cara é confundido como... político, segurança, e assim vai. Um pastor da Igreja Batista de Brasília, né, teve aqui uma vez, ele disse que ele usa, né, lá em Brasília, até para não ser confundido com os políticos, ele usa lá. Clerical. E diz ele que favorece muito para ele, até mesmo se ele precisar de pegar um voo, e às vezes na correria lá, eles dão mais uma oportunidade pro padre. O padre, eu sou padre, eu vou resolver esse voo aqui pro senhor. Ele falou que ele teve um problema com atraso de voo lá e eles agilizaram para ele, porque viu o colarinho nele, clerical lá. Essa questão de o senhor mencionou aí a questão de formas de cultos e tudo, como culto fúnebre e tal, né, que vocês têm uma forma própria de fazer, me arremete a uma pergunta que, aliás, duas perguntas que me indagaram. Eu confesso que nesse tempo da nossa primeira entrevista para cá, eu não ouvi praticamente, assim, eu não ouvi crítica nenhuma à Igreja Luterana, fiquei até, assim, admirado, porque muitas pessoas só falando bem, dizendo, poxa, que igreja coerente, que pastor centrado e tudo, e muitos elogios nesse sentido, te falei aqui em off, né, e eu vi muito dessas questões, mas... Claro que como unanimidade não pertence a ninguém, né? Acho que ninguém... Inclusive, se a gente for unânime, acaba ficando ruim, né? Diz que a unanimidade ela é prejudicial, né? Então, como não é unânime, eu tive duas questões mais propriamente dita aqui,
que me perguntaram a respeito da igreja luterana, que de repente seja da igreja de confissão luterana, e aí eu queria que você me explicasse agora. A primeira delas é a respeito de que Lutero foi a favor da escravidão. E isso ficou me parecendo até para mim, assim, aquela coisa de político candidato americano, né? Que se descobriu um fio solto ali, uma traição da esposa, já desabona tudo que ele fez. Eu não sei se Lutero foi a favor disso, mas eu queria que você me explicasse o porquê dessas pessoas que falam essas questões e se foi, se Lutero era a favor da escravidão, se não era, por que isso queimou o filme dele. Como é que é essa questão de Lutero e a escravidão? Essa é uma pergunta, Wilkerson, que eu consultei, assim, nós temos dentro da nossa igreja pessoas que são especializados em Lutero, né, em estudos sobre Lutero, então eles... não há assim algo escrito dizendo Lutero... há esse rumor, né, de que Lutero era a favor da escravidão. Uma coisa assim que a gente tem, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma se Lutero foi a favor. Porque eu tenho que entender aquela época, o contexto e tudo mais. Eu ia dizer que é uma determinada época, quem não foi, né? Só que aí uma questão interessante, que eu comentei com um rapaz um dia na igreja, que também me perguntou sobre isso, até ele ouviu uma conversa, para você ver como é que isso vai adiante, né? Ele disse assim, olha, Hitler era fã de Lutero, alguém disse isso, né? Então, ou seja, e ele defendia que Lutero era contra os judeus e por isso que... Então, eu sempre disse assim, olha, quando, Wilkerson, uma religião tem um homem como Deus, aí isso afeta. Por exemplo, quando você descobre que Buda é defensor de algo que nós reprovamos, isso vai abalar, porque ele é adorado como um Deus. Agora, Lutero, nós temos o nome Igreja Luterana, mas nós não adoramos Lutero. E isso está bem claro na nossa cabeça, que Lutero era um homem como eu, como você. E Lutero, ele deixa isso bem claro. Ele era homem falho e que se voltava a Cristo. Então, hoje, nós jamais temos a pretensão de colocar Lutero como um cara que foi santo. Então, Lutero tem várias coisas que Lutero fez, falou, que nós não concordamos. Sim. Mas ele era homem. Só que isso não diminui em nada, porque nós não adoramos Lutero. Nós somente seguimos os ensinamentos reformados que ele colocou. Então, por exemplo, hoje, um pastor muito consagrado, você acha que um pastor muito consagrado, ele não tem as coisas que ele fala que não deveria falar, ou faz que não deveria fazer? Mas isso em nenhum momento descredibiliza a pregação, a atitude, a pregação do ministério dele. Então, se Lutero foi, é igual eu estou dizendo, não tem fonte segura sobre isso. Mas isso não diminui o que ele fez. Ele, como ser humano, nós não adoramos ele, então isso não vai influenciar em nada. Entendi, perfeitamente. Mas, se ele foi, ou obviamente que nós não somos, igual eu disse, eu não sou, com certeza nesse ponto Lutero falhou. Mas como ser humano, quem não falha? Então, só que isso não descredibiliza o que ele fez. Entendi. Uma outra coisa que E só para lembrar, Wilkerson, isso é bíblico. Né? A Bíblia, ela não... Hoje em dia nós temos um problema, uma dificuldade, tipo assim, se a pessoa é cristã, ela tem que ser 100% certa. E por que a Bíblia ela tem tanta credibilidade? Porque a Bíblia apresenta o ser humano como ele é. Nós lemos os Salmos, aí quando lemos os Salmos de Davi, você fica encantado com eles. Mas nós temos que lembrar sempre que a Bíblia não teve dificuldade de colocar Davi e relatar o que ele fez, né? O adultério, as coisas graves que ele fez, o assassinato, né? E tantas coisas que ele fez. Mas aí você tem o Salmo 51, onde relata Lutero falando sobre o arrependimento. Então a Bíblia está cheia disso, as histórias bíblicas, ela não se preocupa em ter um final feliz, ela se preocupa em mostrar o ser humano como ele é, e principalmente mostrar Deus como ele é. Se fosse para o homem ser perfeito, a graça, nem precisava de Cristo, o sacrifício de Jesus seria inútil, né? Não faria o menor sentido Jesus morrer por nós. Para uma religião que tem um homem como Deus, aí isso faria diferença muito grande. Aí afetaria, né? Quando você descobre alguma coisa que aquela pessoa fez, né? E sendo Deus, ele não deveria ter feito. Né? Porque Deus certo. Eu acho que imagina-se assim, a igreja luterana tem Lutero como seu santo.
Pois é, e não é. E não é assim. Ela tem um nome de igreja luterana, porque foi reformada, né? Lutero, enfim. Outra coisa que que eu ouvi dizer, que é uma das poucas, né? É a respeito de culto aos mortos, né? Até que você tinha falado aqui. A igreja luterana, porque a igreja católica tem o hábito, né? De, por exemplo, uma missa de sétimo dia, missa de corpo presente, acender a vela para iluminar o caminho. Então tem o hábito de que depois daqui ainda há uma intercessão para quem já morreu, interceder para aquele que já morreu. E os evangélicos, em sua maioria, uma vez que a pessoa morreu, né, não há mais o que se fazer e nem orações a que se fazer a respeito dessa pessoa que partiu. Né? Até num falando de vida nosso, se não me salvo engano, na semana passada, na sexta-feira passada, eu falei no Falando de Vida, né, no nosso programa dentro do canal Qual é a dos Crentes, eu falei sobre isso e citei uma música eu esqueci agora, me deu um branco do nome do cantor, que uma aluna minha gostava de tocar. Ele falava, né, sei que amanhã quando eu morrer os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração e tudo. Aí no final ele fala assim, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Aí eu falei, só vou pegar só até a parte onde eu não preciso de vaidade, porque depois que eu morrer, nem preces eu quero, porque eu acredito nisso, né? É uma questão de crença, eu também creio que, e a Bíblia está dizendo para nós isso, que depois que morreu, acabou. Né? Mas aí a igreja luterana, eu não sei, ela tem essa semelhança com a igreja católica, vocês prestam algum tipo de culto aos mortos, ou isso veio talvez da igreja de confissão luterana? Como é que é isso aí em vocês? Não, essa prática eu desconheço, né? Se alguém, talvez, Wilkerson, nós temos com os mortos, como você disse, né? Aqueles que partiram, ali agora o destino deles já foi traçado, né? O corpo vai à terra, né? E ou se ele estava em Cristo, vida eterna; se ele não estava em Cristo, a morte eterna. E não há o que se fazer a partir dali. O que nós fazemos, talvez, que algumas pessoas confundem, por exemplo, se falecer uma pessoa hoje, no domingo nós vamos orar e vamos mencionar, olha, nós queremos orar em favor dos enlutados. Da família. Da família, para que conforte a família. Mas em favor da pessoa, principalmente nós temos toda uma cerimônia de sepultamento, e nesta cerimônia de sepultamento, em nenhum momento a referência, olha, Senhor, recebe esse corpo. Não. Ele está ali, agora nós vamos entregar esse corpo à sepultura na esperança da ressurreição dos mortos. Sim. Mas agora, interceder em favor que Deus salve essa pessoa, senão nós iríamos ter que defender, como nós citamos, a questão do purgatório e outras coisas que nós não cremos. Então pode ser que talvez a pessoa ouviu isso, olha, culto aos mortos, talvez num contexto diferente, mas não é prática na igreja luterana, e eu acho que também nem na confissão luterana. Sim, deixa eu te cortar aqui rapidamente, se você tem uma memória boa, se tiver mais alguma coisa para falar, você vai lembrar, mas é porque é importante isso. A gente conversou uma coisa aqui antes, você falou sobre o purgatório. Vocês não creem no purgatório, mas o purgatório é muito falado por católicos. Eu não estou dizendo pela direção da igreja católica, pelos padres e tudo. E você me disse que nem a igreja católica acredita na questão do purgatório. Ou não acredita mais, ou se já acreditou um dia. Nem a igreja católica crê mais na questão do purgatório. Não existe purgatório. Salvo engano, você vai procurar na doutrina católica, você não vai encontrar nenhuma referência ao purgatório, que já foi uma crença da igreja. Então, hoje você tem hoje talvez os resquícios disso, né? Então, a missa de sétimo dia, a oração para que a pessoa saia de lá, né? Mas eu já pesquisei sobre isso, não encontrei nada assim de doutrina, né, oficial da igreja. Mas tem muitas coisas escritas, talvez assim, paralelo à doutrina oficial da igreja. Mas se você pergunta, eu perguntei uma vez para um católico, né, o que vocês creem a respeito do purgatório? Ele disse, não, para nós essa doutrina não existe. Mas aí, igual eu estou falando, não posso falar com 100% de certeza, né? Mas esse católico, ele era um líder na igreja, né, de Belo Horizonte, um grande amigo. E ele disse, não, isso não existe mais dentro da igreja. Mas nós vamos perguntar isso aqui, essas entrevistas, nós estamos chegando cada vez mais próximo
da Igreja Católica, né? Entrevistando aqui agora, quem fiquei mais perto da Igreja Católica no meio evangélico é a Igreja Luterana. E já estamos, não conversamos com o padre até hoje, não foi absolutamente por preconceito ou por nada, foi pela dificuldade mesmo, e está sendo ainda pela dificuldade mesmo de trazer até aqui um padre para podermos abordar vários assuntos, mas o pastor Reginaldo mesmo está fazendo uma ponte para a gente aí, e em breve nós vamos conseguir trazer um padre aqui, e você já pode, que você que é evangélico e tem algumas perguntas, gostaria de fazer para um padre e não tem oportunidade, ou você que é católico também e ouve muita gente falando coisas sobre o catolicismo e você não concorda, já coloca aí para que a gente pergunte, né, o esclarecimento do padre que vier aqui. Vai ser um prazer, a gente vai fazer isso. O canal foi criado justamente para isso, para poder tirar essas dúvidas e entender qual é a dos crentes de fato, né, para a gente não falar daquilo que a gente não conhece. Pastor, uma coisa que a gente fala, eu tinha concluído, eu te cortei? Sim, não concluí. Já concluiu? Certo? Certeza? Porque eu interrompo os outros. Já teve gente falando, olha só, por mais que eu tente ficar calado, tem gente ainda falando que eu estou cortando entrevistado, que eu estou parecendo o Faustão. Não é isso não, eu estou tentando segurar. Mas vamos lá, a gente falou da última vez, eu vou deixar um ponto aqui para o final, mas antes, a gente falou sobre bebida alcoólica na última entrevista. E vocês disseram muito bem que não tem nenhuma dificuldade com relação à cerveja ou outro tipo de bebida que não seja o vinho, haja vista que, se é comprovado que o vinho que Jesus bebia era um vinho, álcool normal, fica hipócrita você não falar que não pode tomar uma cerveja, que não pode tomar outra bebida com teor alcoólico, desde que isso tenha uma moderação. Sim. E isso trouxe, né, obviamente, um calor no meio do pessoal, né? Poxa, o pastor defende beber e tal, mesmo falando que é com moderação e tudo, aqueles mais ditos puritanos, né, e tudo, não pode beber de forma alguma, porque se você toma um cálicezinho, vai ter vontade de beber outro, e se você, os próprios alcoólicos anônimos diz, né, que você tomou um pouquinho, você tem que evitar a primeira dose, enfim, uma série de coisas. Qual é o comportamento, o pensamento de vocês em relação à bebida alcoólica, falando agora um pouco mais do que a gente já falou bem na outra entrevista, mas se há alguma coisa a se dizer a esse respeito, né? Por isso que a gente, assim, tem que, quando eu falo sobre isso, né, eu sempre falo assim, pessoal, eu não estou defendendo o uso de bebida alcoólica. A gente falou bem isso lá, né, no dia. Eu só coloquei assim, muitas das vezes, hipocrisia, nesse sentido de alguém falar assim, pode tomar vinho e cerveja não. Aí nesse sentido, porque tem pessoas que tomam vinho e falam que é pecado você tomar cerveja. Então nesse caso, no meu ponto de vista, é hipocrisia. Mas eu comungo da ideia assim, olha, no contexto que nós vivemos de cristianismo, principalmente no nosso país, não pega bem para um cristão sair por aí tomando bebida alcoólica. Então isso aí tem que ser respeitado. Mas você não tem base bíblica para dizer que bebida é pecado. Você não tem base bíblica. Eu sempre enfatizo. O mau uso é pecado. Ou seja, o mau uso de qualquer coisa é pecado. Então, eu retorno o que o professor disse, o professor Dr. Delmar Rose, ele falava assim, nós pegamos as coisas e damos para o diabo. Porque o pecado não está no objeto, o pecado está aqui dentro do coração. É o mau uso. Então, como eu disse aquele dia, se você faz mau uso de comida, do trabalho, né, de tudo que você faz mau uso, isso vai prejudicar a sua vida. Então, a questão da bebida, eu sempre coloco assim, olha, como você citou, né, a pessoa toma um golinho e aí depois quer tomar mais. Então, se você tem esse problema... Não tome, né? Não tome. Né? E nem precisa falar assim, eu vou tomar para mostrar que eu sou cristão e posso tomar. Também não. Isso é uma questão assim, eu sempre falo, se você gosta de tomar uma cerveja, não pensa, eu estou pecando contra Deus. Eu não vejo isso. Isso também é o meu ponto de vista, né? Mas eu não vejo isso como você está pecando contra Deus. Eu não posso ver isso como um pecado. Agora, por que dentro das igrejas isso se tornou assim uma questão assim muito assim, ninguém olham de uma forma negativa? Porque muitas das vezes você vai numa festa e aí tem bebida alcoólica, quando não é um ambiente familiar. Então, infelizmente, tem pessoas que vão exagerar.
né? E aí o exagero vai causar aquele mal-estar, a pessoa começa a fazer bagunça. Então isso sempre deve ser evitado, né? Mas agora, a bebida em si, eu não vejo ela pecado. Agora, o mau uso, sim, ela pode se tornar um pecado. Perfeitamente. Isso não coloca, como eu falei aquele dia, né? Agora, tem coisas no Brasil que a lei, por exemplo, a droga, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, pastor, então, se você fumar um cigarrinho só para ter, acho que usou uma expressão vibe, né? Uma vibe. Uma vibe. Aí falou assim, é pecado? Eu falei, bom, aí, se a polícia te pegar com um copo de cerveja aqui na sua casa, você não vai ter problema nenhum. Mas se te pegar agora, tendo uma vibe... se você te pegar você fumando um cigarrinho, nem que seja um cigarrinho, vai ter problema. Então, eu falei assim, então nós ficamos com a lei, e se um dia proibir a bebida aqui no nosso país, eu não posso beber também, porque eu sou cristão, eu vou cumprir. É um outro problema. A lei, por exemplo, você beber e dirigir. A lei... Então, se você está fazendo isso, você está infringindo uma lei e está colocando em risco. Então, isso aí é totalmente condenável, isso. Não é nem não tem a ver com a bebida, é a ver com a lei, né? Com a lei. Uma internauta que acompanha, que segue o nosso canal também, ela perguntou, eu não sei se foi debaixo da sua entrevista lá ou alguma outra, acho que foi em outra, ela falou sobre... falar sobre pecado nas igrejas. Nos últimos tempos, ela disse que participa de congressos e tal, e é muito falado sobre no púlpito das igrejas, olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo e tal, mas ela vê nos congressos, né? Mas nas igrejas ela disse que não tem visto mais isso, pecado sendo confrontado, né, sendo a pessoa dizer assim, olha, isso aqui é errado, isso é pecado, você confrontar as pessoas a respeito do pecado. E me perguntou, pediu para eu perguntar para alguém, perguntou para mim também, por que isso não é mais tão falado na igreja. Eu falei, olha, realmente a gente vê isso muito pouco, ao que me parece, há muitos pastores que têm até o medo de perder o membro da igreja, enfim, uma série de outras coisas que isso vai desencadear. Mas, na sua opinião, por que hoje não se é tão falado, ou na sua igreja se confronta pecado no púlpito da igreja, ou não é? O que você está percebendo a respeito desse assunto? A grande teologia da nossa igreja, Wilkerson, e nós aprendemos isso muito bem no seminário, e Lutero diz assim, se você sabe distinguir lei e evangelho, você é um doutor em teologia, mas todas as nossas pregações... e nós estudamos isso, ela deve conter lei e evangelho. Ou seja, o que é lei e evangelho? A lei, ela condena. E o evangelho só vai fazer sentido para ele quando ele tem necessidade de perdão, né, da salvação. Então, a lei, e nós até na nossa igreja, nós fazemos distinção de 3 usos da lei. Para que a lei serve? Ela serve primeiro como espelho, ou seja, o que diz o 5º mandamento? Não matarás. Então, ela serve de espelho. Você, quando mata alguém, de espelho você se viu ali. Então, esse é o primeiro uso. O segundo uso da lei é freio. Então, quando a lei te diz, não matarás. Então, você freia, para. E depois, como norma, olha, eu não vou matar mais. Então, a lei hoje na igreja, como eu citei para você no início, né, falando aqui sobre o catecismo menor, eu digo assim, olha, para os cristãos, eu falo assim, olha, é inconcebível que um cristão não saiba os 10 mandamentos de cor, né? E alguém disse uma explicação um dia, de cor parece assim, aquele decorado, né? Mas a palavra decor vem decoração. Ou seja, você sabe aquilo, em qualquer momento você lembra daquilo e sabe o que aquilo significa na sua cabeça. Então, hoje a igreja ela precisa sim pregar lei, né? Não de forma individual, né? Ou seja, o que nós reprovamos é você chegar no púlpito e dizer assim, olha, tem irmão que está fazendo isso, isso e isso. Usar o púlpito para denunciar pecados individuais. Isso você faz com a pessoa. Você chega para a pessoa e diz, fulano, eu estou sabendo que você está fazendo isso e contra a lei de Deus. Mas o púlpito
você tem que lembrar as pessoas o quão pecadores elas são, para então dizer, olha, se há arrependimento no seu coração, Cristo te perdoa e te dá a oportunidade de viver uma nova vida. É interessante essa fala, porque aí talvez essas pessoas que, talvez até a própria pessoa que me fez a pergunta lá lá no YouTube, talvez não está vendo esse confronto no púlpito, né? Mas está existindo um confronto pessoal, né? E não estão usando o púlpito para poder relatar pecados individuais. Se né? prega a lei de forma geral, para todos. E não ficar confrontando pecado individuais. Então talvez essa seja uma estratégia. Eu esqueci o seu nome, né? Você que perguntou ali, talvez essa seja uma ideia, né? De confrontar de maneira pessoal e não usar o púlpito para isso, né? Usar o púlpito para poder falar de uma maneira geral e mais clara, sem ofender diretamente a pessoa. E hoje, Wilkerson, a gente tem aquela questão, né? Infelizmente, o politicamente correto. Isso tá. Então, isso chega dentro das igrejas também. Então, a pessoa passou a semana toda, então ele vai querer ouvir falar, você é pecador, você tem que se arrepender e se voltar para Cristo. Você quer ouvir palavras que colocam ele para cima, né? Mas o evangelho te coloca para cima. Mas para que... Eu disse um dia numa palestra sobre educação de filhos, eu disse assim, o sim só tem sentido para quem conhece o não. Então, o evangelho, ele só tem sentido para quem conhece a lei, ou seja, porque a lei te condena, a lei te coloca no inferno, e o evangelho te coloca no céu. Mas não é uma questão assim, olha, Wilkerson, você está em pecado e tudo mais, mas Deus te salva e te liberta. Não é assim. Olha o Wilkerson, só uma forma de lei, né? Na prática. Olha o Wilkerson. A lei de Deus, ela precisa ser cumprida. E eu sei que você tem andado muito distante de Deus, praticando vários pecados que não condiz com a vida cristã. Mas Cristo não diz assim, Wilkerson, você está condenado. Ele quer você para Ele. Mas Ele também não diz assim, pode vir que eu esqueça esse pecado. Há que ter um arrependimento da sua parte. Né? Ou seja, o seu coração, quando você diz, Senhor, olha, eu fiz tantas coisas que não te agrada, me perdoa. E aí eu te digo assim, então se você está arrependido, Deus te perdoa e te dá a oportunidade de viver uma nova vida. Né? Isso é lei e evangelho. Né? Ou seja, você faz a pessoa pensar e sentir, olha, eu preciso me salvar. E onde eu tenho essa salvação? É em Cristo Jesus. Certo. Deixando para o final aqui a nossa última pergunta aqui, para a gente poder esclarecer. Da última vez a gente não falou sobre esse assunto e já me foi perguntado também, né, online. Eu também dei algumas respostas lá e disse que traria, né, para responder aqui, a respeito de dízimos e oferta. Hoje em dia isso é assunto para mais de metro nas igrejas, né, porque muito se fala, pastores estão roubando e que obrigam as pessoas a dar carro, dar dinheiro, dar casa e tudo mais. E o que a Bíblia diz de fato a respeito de dízimo e oferta, né? Muitos sabem, outros já não sabem, a gente vai te ouvir aqui. E o que de fato a Igreja Luterana também, como que vocês veem essa questão de dízimo e oferta, como é lá na sua igreja? Tem lá o gasofilácio, passa lá a sacolinha, eu esqueci o nome daquela sacolinha que se passa lá, que usa a sálvia, né? Passa. Como é que vocês veem aí a questão do dízimo, questão de ofertas nas igrejas? Nas suas igrejas? Hoje, um dos pontos assim, que nós diferenciamos muito desse movimento neopentecostal que surge hoje, que está hoje no nosso país, é com respeito à oferta. E a oferta, o dízimo, ele tem muito a ver com o que nós cremos sobre a justificação pela fé. Então, como eu disse no início sobre a questão das boas obras, eu não pratico boas obras para eu conseguir alguma coisa. Eu pratico as boas obras porque eu já consegui. Então, hoje nós vemos muito dentro das igrejas aquela ideia de que quanto mais eu der para Deus, mais eu consigo. E nós ensinamos e cremos que a oferta ela parte de um coração que recebeu de Deus. Então, domingo mesmo, no sermão que eu fiz sobre Paulo em Atenas, o discurso que ele fez, ele coloca bem claro lá para os atenienses, olha, não pensem vocês que Deus é servido como se precisasse de alguma coisa. E eu disse no culto, Deus não precisa de nada nosso. Eu sim preciso. Se você, Wilkerson,
falar assim, olha, pastor, eu vou te dar hoje R$1.000. Aí eu vou me agradar muito disso, né? E se você na próxima semana me der mais R$1.000, eu vou me agradar ainda mais disso. Isso é humano. Agora, Deus não é assim. Ó, hoje eu dei R$1.000 para Deus. Então Deus gostou de mim. Semana que vem eu dou mais 1.000, ele vai se agradar ainda mais de mim. Não, Deus não precisa disso. Ele é dono de tudo, a Bíblia fala. Mas a oferta, então, como eu sempre falo, a oferta é um ato de fé, porque quem não oferta, meu amigo, não tira aquela porcentagem para ofertar para Deus, não é para a igreja. E eu sempre coloco assim, olha, a gente usa, na nossa igreja, o dízimo não é obrigatório. Mas eu sempre falo assim, estabeleça uma porcentagem para você ofertar. Porque se você estabelece uma porcentagem, não precisa ser 10%, mas estabeleça uma porcentagem. Por quê? Se você ganha R$1.000 e fala assim, olha, eu vou ofertar todo mês R$100, e no mês se você não ganhar R$100, se você não receber R$1.000, como é que você vai ofertar? Agora, quando você diz assim, eu vou ofertar 10% do que eu recebo. Então, no mês eu recebi R$1.000 de salário, eu vou ofertar 100. Mas se no mês eu recebi 100, eu não preciso nem falar com Deus. Eu pego lá os 10%, eu recebi R$100, eu pego R$10 e oferto para Deus. E no outro mês eu recebi R$10, eu pego R$1 e oferto para Deus. Então, isso você deixa Deus ofertar. Eu lembro um professor que dizia isso, né? Quando você estabelece uma porcentagem, você deixa Deus ofertar. Porque ele começa a te dar seus rendimentos, né? Sim, agora você também tem que ser honesto. Se você passa a ganhar 100 mil, mas agora ofertar 10 mil para a igreja é muito. É muito dinheiro. Lembra que você está vendo com 1.000. E nós seres humanos somos muito falhos nisso, né? Então a oferta para nós e nunca usamos pagar dízimo, doação, não. O nome é oferta. Oferta é algo que você oferece para Deus. Vocês não usam envelope com o nome? Usamos. Aí nós chamamos o envelope de oferta ou envelope de dízimo, em que a pessoa... Mas a gente não diz assim, até tem pessoas que usam, né? Eu preciso pagar o meu dízimo. Eu sempre falo, não, você vai ofertar o seu dízimo. E nesse sentido vocês são parecidos com a Igreja Católica também, né? Lá o dízimo é a quantidade que a pessoa sentir vontade, né? No coração. Então ele estabelece uma porcentagem. Então eu conheço pessoas que ofertam 5%, 7%, 10%, 12%. E a questão da palavra dízimo significar 10%? Porque é aí que eles pegam, né? Sim. Pois é, mas aí a origem do dízimo, Wilkerson, quando foi distribuído as 12 tribos, então ali que surge o dízimo. Abraão ofertou sem lei. Né? E Jacó, não havia lei para eles. Olha, eu vou ofertar 10%. Ali as 12 tribos receberam herança e a tribo de Levi não. Então o que eles pegaram? Essas 12 tribos, agora essas 11 tribos vão ofertar 10% que vai totalizar praticamente a mesma quantidade que os outros vão ganhar. Então por isso... E aí por que Malaquias diz assim, olha, vocês estão roubando naquele povo? Porque os levitas não receberam a herança deles. Eles iam viver em função do culto, do templo. E quando os irmãos deixam de ofertar os 10% para a manutenção do templo, naquela oportunidade, eles estavam roubando, porque eles receberam a herança e os outros não receberam. Então ali está a origem do dízimo. O Novo Testamento, Jesus não faz ele só faz menção ao dízimo, né? Mas ele não... Estava bem claro para eles, né? Os 10%. Hoje nós não temos mais aquilo que tinha no Antigo Testamento, essa questão da herança e tudo mais. Então eu sempre falo assim, olha, os 10% é uma prática do Antigo Testamento que foi praticado com lei e sem lei. Mas o dízimo para nós não é uma obrigação e por isso não é passivo de punição. Ou seja, a oferta parte de um coração agradecido a Deus pelo aquilo que recebeu. Então não pode dizer, se você não der 10%, você está em pecado. Não. E aí, se eu ajo assim, vai dar aquela ideia assim, olha, então eu dei os 10%, estou ok, não tenho mais fazer mais nada, né? Essa questão de dízimo, muitas vezes dá até uma certão de comodismo, né? Sim. Eu entrego 10%, não preciso de ajudar meu próximo, não preciso fazer nada, pastor, se vira, vai lá e resolve o problema da humanidade com meus 10% aí. Eu uso sempre um exemplo do interior, né? A palavra agrado, né? Na roça, no interior, quando você faz alguma coisa para o seu vizinho, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, onde eu morava, você morava bem distante da cidade, então alguém passava mal e não tinha carro para levar, então tinha o vizinho que levava você e não cobrava nada.
E aquilo ficava uma gratidão tão grande por aquele vizinho. À noite ele saiu no meio da lama muitas das vezes e levou o meu filho até o hospital e não cobrou nada. E aí quando você, na época, eu estou falando de lá onde eu morei, né? Então quando você matava um porco, você tirava um pedaço e falava assim, olha, isso aqui é um agrado. Ou seja, eu não estou pagando, porque aquilo não paga a viagem que ele fez sem cobrar. Né? Mas é uma forma de mostrar para você que eu fiquei tão satisfeito com o que você fez por mim, que está aqui um agrado. A oferta é justamente isso. Deus te pega, te leva, não cobra nada. E aí você diz, Senhor, olha, quem dera se eu pudesse pagar. Eu não consigo pagar o que o Senhor fez por mim. Mas aqui está um agrado. Ou seja, uma forma de mostrar para o Senhor que eu fiquei tão feliz com o mês que o Senhor me deu, com a vida que o Senhor me deu, com o salário que o Senhor me deu. Está aqui uma forma de mostrar para o Senhor que eu sou agradecido ao Senhor por isso. Porque há que se dizer que Deus de fato não precisa do seu dinheiro, né? Mas a igreja precisa. Sim. A igreja tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar todas as outras coisas, tem que pagar as despesas, né? Então quando a pessoa diz assim, mas você já disse que Deus não precisa de dinheiro, por que eu vou levar esse agrado para Deus? Não, para a igreja, porque a igreja precisa para continuar ajudando as pessoas, para continuar conduzindo pessoas, né, que precisam de ajuda. Então, quando se fala de dízimo e oferta, acho que é por aí, né? Imagino que ficou claro para quem assistiu. Dê seu recado, pastor, para a turma aí que está nos assistindo. Manda um abraço para o seu pessoal lá de Vitória. Dê o seu recado aí para o pessoal antes que a gente se encerre. Certo. Mais uma vez quero agradecer, Wilkerson, pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. A gente está sempre aí... ali no YouTube tem uma opção, né, de você colocar uma sirenezinha, né? Um sininho, uma notificação, ali. Sinal de notificação. Aí, então, eu acionei aquilo ali, então toda quarta-feira, quando você posta lá o vídeo, o meu celular me avisa, né, de que foi postado, então siga aí, e sugestões, eu acho que um trabalho como esse, Wilkerson, sugestões de nomes também, né, de religiões, denominações. Então, hoje, você sozinho, você tem limitações nos seus contatos. Mas quando você abre assim, olha, manda sugestões de entrevistador. Estou ficando sem sugestão sem então opção. Isso aí você abre um leque muito grande. Então eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e pedir a Deus que abençoe o seu trabalho, né, continue abençoando o seu trabalho, e sempre digo assim, olha, eu tenho os meus parentes lá de Nova Venécia, no Espírito Santo, né, tenho também amigos em Vitória e outras partes, aqui também o pessoal de Ipatinga, de Timóteo, que sempre acompanha, né, aquilo que a gente vai colocando aqui, e coloco assim sempre, olha, a igreja luterana não pretende, como isso ficou claro, né, ser a detentora da verdade, e eu acho que nenhuma religião pretende isso, né? Se pretende também está errado, né? Mas a nossa missão aqui hoje, nesse mundo, é falar do amor de Deus para as pessoas. Então domingo mesmo eu disse assim, olha, quantas oportunidades você tem de falar de Deus para as pessoas? Então talvez uma entrevista como essa abra um leque para você também falar para um amigo sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo. Então hoje nós não levantamos bandeira de igreja. Eu sempre falo assim, fale do amor de Deus para as pessoas. Se eles vierem para a igreja luterana, nós vamos ficar muito alegres. Mas nós queremos levar as pessoas a Cristo. Então o trabalho seu também, Wilkerson, eu percebo que visa isso, né? Você não faz propaganda para igreja nenhuma. Não, absolutamente. Mas aqui as pessoas ouvem falar de Deus. Então a intenção é levar as pessoas a conhecer a Cristo. Verdade. Aqui nesse mundo somos várias igrejas. Quem quer conhecer as igrejas aqui, esse é um canal que dá para conhecer um pouco, né? Mas conhecer a Cristo você conhece através da palavra dele. Então que Deus abençoe cada um dos telespectadores. Abençoe você, abençoe todos nós, hoje e sempre. Amém. É isso aí, meus amigos. O canal Qual é dos Crentes vai ficando por aqui, e que você realmente manda a sua sugestão, porque realmente vai chegando a hora que a gente vai ficando sem opção, né? Mas acompanha aí as entrevistas que nós já fizemos, você que não viu, né? Não deixe de se inscrever no canal e assistir aí. Um abraço, até a próxima.